Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida nesta quarta-feira, falando tudo sobre cistite. Doutor, agora nós vamos falar sobre fatores de risco. Quem está mais propenso a ter a cistite, essa possibilidade aumentada. E aí o nosso primeiro tópico fala sobre as pessoas que são sexualmente ativas. Isso a gente já até comentou no bloco passado. Por que que isso acontece, né? Pelo trauma, não que o sexo vai transmitir infecção urinária. Pode transmitir doenças sexualmente transmissíveis, mas não a infecção urinária. A infecção urinária está relacionada... Tem mulheres que assim, nunca tiveram cistite e vão para a lua de mel, ou então tem uma relação sexual mais frequente e desenvolvem cistite. Então, tem muita gente que tem, muitas mulheres que têm cistite pós-coito. Inclusive, um dos tópicos fala a respeito da imunidade baixa, que é, sim, um fator de risco, né, doutor? Sim, com certeza. Doenças que diminuem a nossa capacidade de resistência a uma infecção bacteriana, diabetes é uma causa muito comum, né? Então, o açúcar aumentado, a deficiência hormonal, mulheres assim que já tem uma fase, já está com uma fase bem avançada na questão não faz reposição hormonal e tal, e diminui bastante a defesa local também. Como eu disse no início do programa, se a defesa está baixa ou se a agressão é muito alta, né, então uma contaminação externa muito frequente, com certeza vai ter a infecção urinária ou a cistite. Agora as pessoas também, no caso as mulheres que usam diafragma, também podem ter? Podem. Isso é uma discussão eterna. Existem autores que descrevem esse aumento da chance de desenvolver infecção urinária e outros autores que eu concordo mais, não veem muita relação. Nosso próximo tópico fala sobre as grávidas, que aumenta esse risco realmente de doenças e uma delas é a cistite. Sim, aí imagina, a gravidez, o útero está ali encostado na bexiga, né, numa relação supero-posterior que a gente chama, mas está encostado, então na gravidez esse útero aumenta demais, então um órgão sai empurrando tudo que vem pela frente, empurra a bexiga, empurra a ureteres, e se a mulher principalmente já tinha alguma infecção urinária maltratada, porque é importante a gente conversar sobre isso, a maior causa de cistites de repetição são as cistites maltratadas, então trata-se errado e aquilo vai ficando crônico. Então isso leva e é perigoso porque no primeiro trimestre, inclusive, pode chegar a ser a causa do aborto. Inclusive tem uma participação falando a respeito desse período de gestação. Doutor, ele diz assim: bom dia, gostaria de saber quais os riscos que a cistite pode oferecer às gestantes, principalmente nos primeiros meses da gestação. Nós podemos... É o risco abortivo, com certeza. Não vai levar a malformação, isso é uma crença popular. O problema é no primeiro trimestre você com infecção, com qualquer infecção, sobretudo a infecção urinária, que é muito comum. A gravidez já aumenta essa chance pelos fatores que eu já disse, aumenta a chance de infecção e o risco de aborto ocorre sim. Infecção urinária tem que ser tratada. O nosso próximo tópico fala sobre o uso de um catéter durante longos períodos, que pode ser aí um fator de risco também, né, doutor? Também existem pessoas que vão se internar no hospital, vão fazer uma cirurgia, é muito comum você passar um catéter, né, que a população conhece como sonda, então a pessoa usa a sonda, né, durante a cirurgia, usa a sonda durante a internação toda. Então, imagina, ali é uma porta de entrada, né? Outra coisa errada também que a gente vê muito aí, muitos homens com a sonda e colocam uma tampinha, uma coisa de injeção, uma tampinha de coisa e botam somente a tampa, fica aquele sistema aberto. Então isso também é uma causa, uma porta de entrada, né? Acabou a infecção, o catéter acabou a defesa, cria uma porta de entrada permanente. Você colocou um cano que se comunica do meio externo com o meio interno e todo mundo entra ali por aquele cano. Agora o nosso próximo tópico fala sobre hipersensibilidade às substâncias químicas contidas em certos produtos, como por exemplo, espuma de banho, sabonetes íntimos, enfim, o que a gente pode falar a respeito deste assunto, doutor? É necessário, na verdade é indicado o uso desses sabonetes, desses produtos para homens e mulheres ou preferencialmente nós não devemos usar? Como uso contínuo, como uso crônico, não deve ser usado. Nós temos
na nossa pele um equilíbrio entre bactérias e fungos. Nós temos esse equilíbrio. Se você usa sabonetes íntimos, eles são bactericidas na sua maioria. Eles matam as bactérias. Com isso, o que cresce? Fungo. Então é muito comum mulheres que usam esses sabonetes frequentemente, por uso crônico, terem crises de vaginite por fungos, por a famosa candidíase, é tão famoso como a cistite. Então a famosa candidíase, por quê? Porque diminui a defesa local contra o fungo, como matando as bactérias. Então esse equilíbrio é salutar, né? Então nós temos na nossa pele, todos nós temos, na pele da genitália não é diferente. Então nós temos germes e fungos que estão ali no equilíbrio, um matando o outro e mantendo o equilíbrio. Se você entra nisso e começa a matar somente as bactérias, você cresce os fungos. Então é muito comum. No homem, de forma alguma. Raramente eu prescrevo isso. Muito, muito raro mesmo. E de acordo com os ginecologistas também, que nós sempre estamos em contato, não vejo necessidade do uso crônico desses sabonetes ditos íntimos. Agora, doutor, qual a relação da cistite com o câncer de colo de útero ou até mesmo com o de próstata? Tem alguma relação? Pode virar um câncer? Não, nenhuma relação. A infecção bacteriana na bexiga pode levar a complicações na bexiga, ok? Então pode levar a uma cistite crônica, a uma cistite chamada intersticial, pode levar a cistites específicas. Então tem mulheres até que têm que se operar por causa da cistite crônica, quer dizer, de muitos anos com cistite. Isso é ruim, mas não levar a um câncer de colo de útero. No homem, a prostatite, a infecção crônica da próstata, esta sim, alguns autores acreditam que uma agressão crônica à próstata poderia, naqueles pacientes que têm uma tendência genética, favorecer o surgimento e o início do câncer de próstata. Doutor, e tem outras participações dos nossos telespectadores, da Marli do São José. Marli, muito obrigada pela sua participação. E ela diz assim: fiz uma ultrassonografia e deu pedra na bexiga e sentia muitas dores. Fui ao médico e ele me passou uma tomografia. Disse que precisaria fazer uma cirurgia e ele passou um remédio e nunca mais voltou a doer. Ainda preciso fazer essa cirurgia? Isso a gente responde no próximo bloco, tá bom, doutor? Marli, nós vamos para um breve intervalo, mas você acompanha a sua resposta no próximo bloco. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá!